Se você falar na linguagem que um homem compreende, você entra na cabeça dele. Agora, se você falar com o homem na sua própria linguagem, você entra no coração daquela pessoa. Nelson Mandela. Sérgio Chinem, falando em comunicação, qual é o erro típico que os palestrantes estão cometendo no mercado e você, com experiência internacional, é a pessoa ideal na minha frente para falar a respeito disso? Uau! Obrigado pelo convite, Dal Bosco. Foi um prazer estar aqui com você. E, poxa, que pergunta interessante essa que você pegou, hein? De cara, assim. E a responsabilidade, né? Porque a citação antes não é nem do Dal Bosco, é do Mandela. Então, se Mandela disse, a gente tem que assumir a bronca e tentar interpretar. Eu acho que um dos grandes erros que os palestrantes, quando entram no mercado, é querer vender aquilo que ele não é. Isso é uma dificuldade tremenda que a gente enxerga, que ele acha que é subir no palco com um pouco de conhecimento e às vezes não vive aquilo e quer falar aquilo e mostrar isso para as pessoas. Acredito que isso é uma coisa que é a primeira coisa. E quem conhece o mercado, quem conhece pessoas, a pessoa ouve esse tipo de recado e não vai acreditar, não vai impactar. Chinem, agora a gente até dava uma palhinha aqui em bastidores, onde falávamos que grande parte dos professores de sucesso, dos consultores de sucesso, dos treinadores de sucesso, não viram palestrantes de sucesso. E muita gente não se percebe disso. Por que isso acontece? Porque palestra é algo muito diferente de uma aula, de um treinamento, né? E tem elementos diferentes que você precisa agregar. Se você quer realmente impactar em pouco tempo, que é a grande diferença, porque uma palestra você pode dar em 3 minutos, 5 minutos, 18 minutos, 1 hora. Tá? O que está em jogo ali é esse pouco tempo ou muito tempo que você tem disponível e conseguir realmente provocar uma mudança, impactar na vida dela, deixar um recado, tá? E sem ser uma aula, através de vários elementos que você consiga motivar e inspirar as pessoas. Então, mesmo uma palestra técnica, por exemplo, que existe, uma palestra totalmente técnica, ela não precisa ser chata, cansativa, né? Não estou dizendo que uma palestra, que uma aula, todas sejam cansativas, não é isso. Mas quando você aplica isso dentro de uma palestra, a palestra ela inspira, ela provoca, através desses outros elementos que a gente agrega na fala da pessoa, né? Você organiza, produz, faz de fato eventos do Brasil ao Japão? Sim, há alguns anos. Alguns tantos anos. Mais de 20. Mais de 20. Agora, existe um desafio diferente do palestrante quando ele vai palestrar para a comunidade brasileira no Japão, ou por ser brasileiro, tudo igual, seja onde for no mundo, ele está disposto a escutar a mesma pegada, o mesmo trejeito daquele palestrante. Se tem diferença, qual é? Bom, isso não digo nem só no Japão. Eu acredito que, eu acho que antes de mais nada, um palestrante ele deve entender o seu público-alvo. Para quem que ele vai falar? Sobre o que e como ele vai falar. Isso ok, mas ele precisa entender a cultura, o modo de vida dessas pessoas que estão lá fora. Principalmente, por exemplo, no Japão. Nós vivemos lá uma cultura totalmente diferente da brasileira. Temos um dia a dia diferente lá. Certo. Principalmente na região de Nagoya, onde é que você faz todos os eventos, é muito industrial. Muitos operários hoje trabalham em indústrias, né? Apesar que nós falamos também para muitos empreendedores lá no Japão, a realidade é um pouco diferente. Apesar que eu tenho certeza que o palestrante pode levar muita informação, muito conteúdo válido de uma forma pessoal, mas ele precisa entender também a realidade do povo onde eles estão vivendo. Quer dizer,
você tem que entender um pouco isso para não falar só sobre exemplos do que acontece no Brasil, por exemplo. Né? Eu acho que precisa ter esse entendimento. Aplicacional, como é que ele joga isso para a carreira dele lá? Exato. Porque senão as pessoas vão ouvir uma coisa que falam, mas espera aí, isso aqui não é minha realidade, não serve para mim. Né? Então aí já cria uma barreira de imediato com o próprio palestrante. Se o profissional chega lá e fala algo condizente com um pouco essa realidade, né, local, pode ser nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, ele tem que entender um pouco essa realidade, se é para brasileiros, né, e saber separar o que serve dentro do que ele está levando para aplicação direta, né, dessas pessoas. Agora, quando a gente vê o mercado de palestra, a gente passou pela época de ouro, e você se lembra muito bem disso, década de 90 até o começo dos anos 2000, onde eram poucos palestrantes profissionais reconhecidos em nível nacional, eram os queridinhos dos RHs, dos gestores de grandes eventos, das agências de palestrantes, e hoje em dia isso deu uma grande pulverizada, principalmente nos últimos 15 a 20 anos, com o advento das redes sociais, onde o contratante, por exemplo, um CNPJ, consegue chegar direto naquele palestrante, ou então ver alguém se destacando numa rede social como um influenciador, que não era um palestrante e acaba virando do dia para a noite no sentido, você dá uma palestra e o cara simplesmente, eu dou e vai lá para o palco e depois paga mico e não se sabe, acha-se que não se sabe o porquê. Se não tem mais a época de ouro de palestrantes, onde é que se ganhava tickets, né, exorbitantes, inclusive, e que antes eles colocavam em megas resorts e hoje em dia talvez sobre um motel beira de estrada para botar o palestrante ali. Mas para onde é que você acredita que vai esse mercado? Olha, eu acredito que sempre vai existir esse mercado de palestrante, que é aquele profissional preparado, né, com conteúdo, entender o que ele quer passar, a mensagem dele e um propósito. A partir daí, com esse conteúdo, com esse conhecimento, essa vivência, ele conseguir passar, eu não acredito que isso vá mudar com o futuro, por exemplo, com a inteligência artificial que tanto se fala hoje. Né? Porque uma coisa a palestra presencial tem de diferente, ao vivo. Você sente a emoção em cima do palco. Você consegue vivenciar a emoção do público com você do teu lado. Os exemplos nascem muitas vezes ali na hora, pelo próprio clima que se cria. E a própria interação, energia, a entrada do palestrante na plateia. A energia que existe em torno disso, só presencialmente. Nós tivemos uma experiência durante a pandemia com milhares de palestras, eventos online, mas não é a mesma coisa. Você consegue passar informação, você consegue desenvolver as ideias, porém a emoção presencial não existe. Você me fez lembrar uma questão bem interessante para essa sua fala, porque a minha própria palestra ano passado, lá no seu evento no Japão, eu entrei com a música do James Brown e o pessoal gostou. E aquilo virou tipo uma piada, uma brincadeira ali no começo, que o público interagiu, e aquilo mudou o andamento inteiro da palestra. Daqui a pouco eu estava na bagunça, eu estava lá junto com o pessoal, e a gente estava falando, exatamente isso. Sentado no palco, e como um bate-papo, meu brother, um bate-papo ali, e o pessoal, e cativou, o pessoal adorou dentro desse sentido, e que no online, eu me esforço, mas é difícil. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não é. Não é. E aí que eu falo, né, Dabosco, a diferença entre um palestrante profissional preparado e que entende a sua missão. Adaptabilidade para aquele ambiente. E entender o que o público quer e como trazer esse público para você, para eles receberem de uma forma mais fácil as suas informações, o seu conteúdo. Porque conteúdo por conteúdo, meu amigo, entra no Google que você tem um monte, entendeu? Você pesquisa as pessoas, quem querem isso, consegue. Hoje, de graça, ali em casa, no Google, mas não é isso somente. Tirinha, agora tem palestrantes que a gente vê há 20 anos no mercado, com aquele mesmo slide, e a pessoa não foi para uma camada, para um patamar superior de carreira que poderia ter alcançado na sua missão como palestrante. Bom, e aqui vem aquela grande questão, porque você conheceu
já as dezenas, as centenas de palestrantes na sua trajetória como produtor e organizador, como contratante nacional e internacional de palestrantes nos últimos 20 anos, e você viu que pessoas que você apostava que iriam desabrochar nesse mercado, mas tinham um teto muito baixo e não foram. Por que que alguns vendem, evoluem o valor do seu ticket e constroem uma carreira sempre na crescente e outros simplesmente ficam limitados? Tem um fator que você já se questionou, putz, erram aqui? Olha, Delbos, eu sempre falo nas minhas mentorias, sabe? Eu deixo claro no início. Qual é o teu propósito para ser palestrante? Por que que você quer ser palestrante? Né? Muitos aparecem porque enxergam um cifrão. Nossa, é uma carreira onde eu vou faturar 10, 15, 20 mil reais por 1 hora de palestra. Ou então acha que, pô, vou ficar em hotelzão, etc. Você eu não vou ter o entende que aquilo status. dura os 2, 3 primeiros meses, depois você não dá mais nem bola para aquela porra. Eu vi muitos e muitos erros e eu acompanhei muita gente que apareceu como um foguete realmente e também caiu como um foguete. Quer dizer, desapareceu do mercado. Muitas pessoas que entraram com o propósito de ganhar dinheiro e esqueceu do propósito principal, de uma missão que o palestrante acredita que ele tenha que ter. Porque como qualquer profissional, um engenheiro, um médico, um advogado, ele precisa estudar, ele precisa se atualizar, ele precisa investir nele. Né? E a carreira de palestrante, às vezes, cria uma atmosfera de status, né? De semideus, porque todo mundo vem, pede autógrafo, vira fã, aquela coisa toda, e a pessoa sobe o ego. E esse tem sido, infelizmente, um dos grandes motivos porque as pessoas percebem, de repente, que ela começa a falar coisas no palco e que não é a realidade. Você vê que ela não é aquela pessoa da mesma forma. Né? Ou, se não, aquelas pessoas que pensam somente no dinheiro e esquecem do propósito de atingir as pessoas, de entregar realmente algo de valor, né? Ajudar as pessoas a resolver os seus problemas, né? Trazer uma solução. E as pessoas estão empolgadas em dar um discurso da vida dela, de contar piadas e fazer só um show. Existiu uma época, inclusive, que se falava que palestra motivacional era só show. E isso acompanhei muito durante muito tempo. Né? As empresas chegou um determinado momento, justamente nesse período do auge que você disse, que começaram a surgir muitos palestrantes, e as empresas chegaram uma hora para mim e falaram: olha, como que é essa palestra? Porque palestra show, dessa forma, a empresa não quer. Ela não quer uma palestra show, ela quer um show de palestra, um show de conteúdo que possa levar aquele público a uma tomada de decisão. Com entretenimento, como uma espécie de entretenimento, com alegria, com energia, ok, mas traga conteúdo. Porque só mágica por mágica, como tem palestrantes que fazem mágica, não resolve. Agora, se tiver a mágica que tenha o propósito do conteúdo, faz sentido. Total. Né? Só que no começo não conseguiam diferenciar, contratavam e depois entraram em roubadas. Só que daí queimava muitos palestrantes que vinham depois. Foi isso que aconteceu no mercado durante alguns anos, pelo menos 3, 4 anos. Eu lembro que foi uma avalanche de palestrantes entrando no mercado despreparados, não entendendo qual era a missão, e isso causou uma revolução junto às empresas, porque os RHs muita gente perdeu a cabeça dos seus empregos porque escolheram mal o palestrante. Tirem, e quais os mercados que você considera que mais vendem ainda palestras? Por exemplo. Temas. Como? De temas? De temas. Eu acho que ainda continua. Continua vendas, liderança, o inspiração ou motivação, né? Eu prefiro falar em inspiração. Inspiração. Né? Eu acho que agora entrando muito forte a área de tecnologia, muito forte. IA. Hoje já existe consulta, existe interesse, porque muita gente quer entender, as empresas precisam, inclusive, né, disso. Atendimento a cliente? Ainda tem demanda? A parte de atendimento é fundamental, porque está ligado um pouco a vendas também, né? Uhum. Que são temas
que trazem resultado imediato para uma empresa. Você precisa motivar seus funcionários, você precisa que os seus vendedores vendam e seus líderes façam a equipe vender, né? Então, isso é o carro-chefe de todas as empresas hoje, ainda. E a tecnologia agora, porque quem ficar de fora vai perder o bonde, né? Falando de ficar de fora, qual é o perfil de palestrante que você acredita que terá maior chance de sucesso aí nos próximos 5 anos? Tem algumas características que você olha para aquelas pessoas e vê assim, esse vai dar bom. Qual o tipo de perfil? Do palestrante? Do palestrante. Porque tem mudado muito, né? Tem oscilado. Eu vejo que está entrando muitos jovens, um perfil mais jovem, na faixa dos 30 anos, 30 e poucos anos, porque é uma geração que já vem com conhecimento um pouco mais cedo, em função da própria internet. E consegue ter visibilidade, né? Porque a década de 90 não tinha como. E eles já têm um acesso muito fácil na internet de postagem, né? Enfim. Tudo isso agilizou e fez um ganho muito forte desses nomes, inclusive de influenciadores, né? Agora, também existe um perfil das pessoas 40, 50 a mais, que são gerentes, executivos, que têm uma grande bagagem, uma grande experiência e estão se preparando com a comunicação, né, para entrar nesse mercado como um grande fornecedor de conteúdo. Mas precisam se preparar. E que ficou, de certa maneira, guardado em grande parte dos executivos e conselheiros por muito tempo, pois não se viam como palestrante. Palestrante profissional, não aquele que vai dar uma palestra de vez em quando. Isso. Então era mais uma espécie de egoísmo ou de não ter o conhecimento para aplicar aquilo num palco do que de fato... E aí muitos confundem, porque daí ele acredita que formação de palestrante é sinônimo de formação de oratória. Não é. Aí que tá. Não é. Exatamente. Existe uma grande diferença, porque você apresentar o seu conteúdo, o seu conhecimento para o público é uma coisa. Você tem agora, como transferir esse conhecimento em pouco tempo, que é difícil, né? Você conseguir impactar, você conseguir manter a atenção, né? Que é muito diferente, usando técnicas que não é somente oratória. Né? Eu acredito que a maioria dos executivos e dos empresários, né, que hoje estão entrando no mercado, eles entram em função do seu conhecimento, mas eles perdem, eu acho, uma forma de impactar mais essas pessoas através de falta de uso de algumas ferramentas, de algumas técnicas para envolver mais esse público. Né? Então, mesmo porque hoje existe um entendimento que as pessoas estão buscando muita informação através da tua experiência. Por isso que empresários estão se dando muito bem na área de palestras, executivos, empresários, né, CEOs ou mesmo empreendedores de sucesso, porque eles trazem o quê? A experiência, né, na prática, como fazer na prática. Então você veja, por exemplo, Flávio Augusto da Silva, que é um nome forte. As palestras dele, ele fez uma palestra para mim no Japão e que impacta muito, porque ele é uma pessoa empreendedora, que todo mundo sabe, começou do zero, com um alto grau de sucesso e com experiência internacional. Ele fez sucesso no Brasil, com as empresas dele, foi para os Estados Unidos, estourou lá também com o negócio dele, comprando um time de futebol. Orlando Soccer City. Exato. Já passou em frente? Já passou para frente, faturou milhões, ou seja, é um empreendedor de sucesso, com uma visão, e ele fala abertamente a prática. Então, esse tipo de exemplo funciona. Né? Agora, existem algumas técnicas por trás que as pessoas não percebem, né? E como que é feito essa dinâmica, essa conversa, o teu tom de voz, os seus gestos durante a palestra, a forma de olhar. Existem detalhes, né, que quando você é treinado fica muito mais fácil. E falando em dinâmica, Tinem, qual foi a palestra ou que você organizou, produziu, ou que você estava como espectador, até hoje pelo mundo? Tem alguma palestra que você
presenciou e que a dinâmica feita pelo palestrante mais chamou a sua atenção? Teve alguma que marcou? Porque uma vez, se eu não me engano, eu não sei se foi numa conversa com ele ou em algum artigo por meio do LinkedIn, o Edilson Lopes, né, da KLA, que também está nesse mercado há 20, 22 anos, muito tempo. Ótima pessoa. Ele falava algo que marcou ele, eu acho que foi uma palestra no México, que ele presenciou, uma dinâmica que um palestrante fez de forma fantástica. E aí eu também comecei a me recordar, depois que vi ele falando, falei assim, pô, mas será qual que é a dinâmica que mais me cativou? Teve alguma no seu caso? Eu tenho uma que eu lembro muito, mas que de uma forma negativa. Serve também. Serve? Serve também. Então eu vou te contar. Olha o corte, olha o corte. Uma que eu acho que todo palestrante precisa evitar. Não tentar enganar o público, fingindo. Teve isso? Algo. Pô, meu amigo. Como é que foi? Uma palestra que eu nunca mais esqueço, porque das milhares que eu assisti pessoalmente, presencialmente ali, né? Para conhecer o palestrante e ver se encaixava nas minhas propostas de levar para o Japão, outro país. E numa desses convites, eu fui assistir um palestrante e ele começou uma dinâmica ali muito interessante da história, muito triste, e aí baixou a luz do teatro, né? Ficou aquela meia luz, ele contando a história, e de repente parecia que estava chorando, começou a chorar. Baixou e começou a chorar. E aí olho para o lado, todo mundo começou a chorar também, se envolveu com a história dele. Só que quando eu olhei de perto, eu vi que ele não estava chorando. Estava encenando. Diretamente, bem objetivo era escondeu bem e tal, depois enxugou as lágrimas, falsas lágrimas, e levou. Quer dizer, eu falei, meu Deus. E agora? Tinha algumas pessoas na minha frente, do meu lado, que perceberam também. E um ficou olhando para a cara do outro e falou, poxa, acabou, ali acabou. Né? Quer dizer, não é necessário esse tipo de coisa, é melhor não fazer. Para quê? É aquele negócio, a gente tem que tomar muito cuidado com sentimentos. E a pior coisa que tem é você se sentir enganado. Né? Poderia ser a história real, poderia ser impactante, emocionante, etc. Mas ela não precisa chorar. Fez uma diferença muito grande no sentido de falsidade. E aí eu nunca mais, não contratei, obviamente. Quer dizer, conteúdo muito bom, tem muita coisa, porém, ali perdeu a credibilidade comigo e com várias pessoas que perceberam. Que nem hoje no mercado a gente tem palestrantes de tudo que é preço. Do pro bono, do que faz gratuito, ao que troca por livros, ao que tem preços de 200 a 400 mil reais a palestra. Mas qual é a média no mercado nacional que você acompanha? Olha, alguns anos atrás já foi feita uma pesquisa sobre os valores que as empresas pagam, né, os palestrantes a nível nacional. Essa pesquisa está um pouquinho desatualizada, já fazem alguns anos, foi bem antes da pandemia. Na época, o valor médio nacional era em torno de R$ 6.300. Eu acredito que hoje não deva ter alterado entre muito 6 a disso. 10 é grande parte dos palestrantes. A maioria, o valor massa, médio, né? Médio. Agora, com certeza, existem muitos palestrantes hoje muito bons, que partem de 15 mil reais a 25 mil reais. Tem sido uma média de um excelente, de um bom palestrante. Sabe que não vai decepcionar o contratante, vai dar resultado. Tem resultado, tem conteúdo, o público gosta, através de avaliações. Então, tudo isso é registrado, né? Agora, tem palestrante mala que se acha tão estrela, tem, popstar, rockstar, tem. E ele acaba não entendendo que esse mercado parece grande, mas é pequeno no Brasil, porque todo mundo se conversa. Exatamente. Entre os média grandes produtores ou contratantes de palestras no Brasil, o pessoal tudo se conhece. Olha, eu conheço um pouco de outro mercado, que é a área de shows. Né? Artistas, cantores. E quem conhece esse mercado sabe como funciona os bastidores. E eu acredito que palestrantes é igual, porque eu também já vi isso.
né? Na frente é uma maravilha, as pessoas, né, aplaudem, então acha uau. Fala de humildade, de simplicidade, mas quando está atrás dos bastidores, né, é a pessoa que exige 1000 coisas, ele quer um elevador exclusivo, sabe? Lembra de alguma cena? Lógico que não vou citar o nome, mas tem cenas de palestrantes conhecidos aí no mercado que falam muito bem, porém, por trás, ele é uma pessoa, às vezes, até arrogante, e isso é difícil. Então, você não contrata. Você pega informações antes de contratar no mercado, né, sobre aquela pessoa. Ou se contratou, nunca mais chama? Nunca mais chama, certeza. Já aconteceu isso com você, contratar para ir para o Japão e nunca mais chamou? Já, e é lamentável, né? Porque é uma oportunidade. A gente espera que a pessoa que está lá como profissional, ela seja verdadeira, né? Eu acredito que isso é o primeiro passo. Você tem que levar a sua verdade naquilo que você acredita, naquilo que você tem experiência, naquilo que você sabe que funciona. Você tem o seu método, você tem a sua forma e você tem que ter a sua verdade. Eu acredito que é isso que acaba convencendo as pessoas a falar, poxa, funciona isso que ele está falando, eu vou aplicar na minha vida. E aí existem as transformações. Então, da mesma forma, já tive casos, por exemplo, a própria Leila Navarro, que esteve aqui, minha amiga há mais de 20 anos. Grande Leila. Já tem episódio dela aqui no canal lançado. Fantástico. Ela é uma pessoa, assim, não é à toa que está 20 anos... Mulher com mais tempo, né? Entre os melhores palestrantes do Brasil. Palestrante. Exato. Ela foi a primeira palestrante que eu levei no Japão em 2003. 2003. Foi a primeira palestrante profissional no Japão. E eu fui 20 anos depois, 2023. E você foi no ano passado. E a Leila já deu 10 palestras para mim no Japão. Então, 10? Por quê? Existe uma história. Não é à toa. As pessoas, mesmo passado 20 anos, muita gente ainda lembra dela, gosta dela, lembra da primeira palestra que ela fez, o quanto que impactou. Eu acompanhei, inclusive, alguns casos de pessoas que viraram a chave, viraram o modo de pensar. Por causa da Leila. Em algumas frases e sabe aquele trabalho de provocar a pessoa? E a pessoa vira. Eu acredito que a Leila, eu acho que ela até falou, acho, no podcast, eu acho que ela está com quase 70 anos e dá um baile em qualquer moleque, em qualquer jovem em atualização de conteúdo, ela não para. É uma lifelong learner impressionante. Fissurada. Que é o que faz dela uma palestra diferente. Por isso que ela mantém essa constância. No auge. No auge, porque ela sempre traz um novo conteúdo. E é esse aprendizado que a gente fala. Ou seja, você é palestrante famoso, ok, mas você precisa se atualizar. Estar antenado com o que anda acontecendo no mundo, né? O que existe de pesquisas, de novidades concretas hoje, para você levar essa informação em primeira mão para esse público, para a empresa que está te contratando, né? Se você não tem isso, se você tem uma informação de um ano atrás, meu amigo, na internet, você vai e pesquisa isso, você acha, por quê, né? Por que eu vou contratar? Agora a gente pega um avião que nem eu peguei, ó. A gente sai aqui de São Paulo, a gente faz Nova York e depois a gente chega em Tóquio. Então a gente desembarca agora na cultura japonesa. E aí uma das questões que mais me marcaram, Tinem, lá, e falo isso em algumas palestras, e o pessoal se mija de rir, vamos dizer assim, que é aquela questão do que... da responsabilidade e a diferença da cultura que o japonês tem pelas coisas e que nós brasileiros acreditamos que temos. Eu me lembro ao final da minha palestra, naquele teatro espetacular, né? Lotado, muito bom. Pátio Shiryu. Shiryu. Eu acho que o teatro mais bonito que eu palestrei até hoje. Isso era um domingo. Foi. Domingo. E ficou faltando um carrinho, alguma coisa assim. E no ano anterior vocês me falaram que tinha faltado uma caneta Bic, lá no checklist do teatro. Não sei se você se lembra disso. Tá. Enquanto não se arrumasse aquele carrinho, tipo, ninguém podia ir embora, porque para o japonês, se lembra disso? A gente ficou umas 2 horas esperando até encontrar onde é que estava aquele carrinho, porque senão o cara não dispensava a gente. E no ano anterior, eu acho que você ou a Bárbara, até, grande abração para a Bárbara aí, líder, né, no mercado aí de eleição de Miss, influencer, top models no Japão.
fala assim, Dal Bosco, no ano anterior no checklist faltava uma caneta Bic, e aí a gente também não pôde ir embora. E a gente pensava, poxa, mas é só uma caneta Bic, né? Mas para o japonês não é, podia ser, não é uma questão de R$ 1 ou de 1 milhão, mas é a atitude, se eu lhe emprestei, tem que voltar. Como é viver numa cultura assim, Tinei? É excelente. É o melhor dos mundos, na verdade, porque você sabe que tudo funciona. Aí que tá. Todo mundo. Mas para o brasileiro funciona, Tinei, nesse ambiente. Até alguém ser preso por causa disso. Ainda bem que eu falo, as pessoas, pô, como é que você aguentou? Muita gente, né, que me viu nas publicações que estava lá e que tiveram a oportunidade de estar lá. Pô, você aguentou aquela disciplina? Eu falei, olha, sou ex-militar e filho de militar, a disciplina é algo tranquilo, eu como no café da manhã. Né? Agora, pô, o brasileiro metido é esperto, vai se dar muito mal. Não se cria lá, não. Não tem como se criar no Japão. Não, ali ou você entra realmente nas regras, entendendo a cultura, entendendo o funcionamento da sociedade, ou você não vive, você é expulso, literalmente. Qual foi a situação nos últimos 20 anos, desde quando você mora lá, a situação mais engraçada que você passou? Não, ou qual foi o maior esporro, a maior cobrança que levou? Não, eu não lembro assim de ter nada, porque eu já cheguei no Japão já com essa chave de que lá era assim, né? Então a gente já sabia que o medo, meus pais, inclusive, quando botaram no Japão, relho já aqui. Ele já colocava assim na ré, falou, olha, cuidado que aqui você não pode pegar um palito fora, porque eles vão vir atrás. Então, e realmente, por quê? O que é seu, o que é do outro, não interessa se é um clips, ser uma bicicleta, ser um computador ou uma moeda de 1 centavo, entendeu? Não interessa, o problema não é o valor, o problema é o ato. Caráter, o ato de fazer algo errado, que não é, você sabe que é errado. Tinei, a primeira vez que você foi para o Japão, 97? Cheguei em 97. Chegou em 97. O que mais estranhou no começo? O que mais te impactou assim, tipo, caramba? Olha, o que mais me impactou é que quando eu cheguei lá, eu não cheguei em Tóquio. E a primeira imagem que a gente tem quando pensa em Japão é o que é? Tecnologia, aqueles mega prédios. Joguinho Street Fighter, coisa fliperama, tecnologia. Painéis gigantes. É a primeira coisa. Cheguei lá no meio do mato. Aonde é que foi? Em Aichi, ali perto. É mesmo? Lá se você lembrar, em Tiril, saindo do teatro... Só tinha arrozal. Só tinha arrozal e rã cantando à noite. Chiado de rã à noite, e tudo escuro, porque não é todas as ruazinhas lá que tem luz. Sabia que aquele canto de rãzão em volta do teatro foi meu toque, despertador de celular por muito tempo, depois que eu voltei para lá. Porque quando a gente ficava naquela deles liberarem a gente ou não por causa do... Cadê o carrinho da organização? Lá ficamos no escuro, lá no estacionamento. Exatamente. Eu fiquei gravando, eu botei para gravar, falei assim, o pessoal não vai acreditar que eu palestrei num domingo no Japão e ao entorno do teatro tem plantação de arroz, um teatro espetacular que no Brasil não sei se tem igual, mas... Já ao lado do estacionamento era só plantação de arroz. Só. Eles fazem isso. E a maioria no interior, saindo das capitais, saindo um pouco fora das capitais, você já vai ver o que é o interior no Japão. Né? Então são muita plantação, muitas áreas abertas, mato, quer dizer, é diferente, você não tem essa imagem, quem está aqui. Então eu acho que reunir isso, o que é a tecnologia, o moderno de Tóquio, de Osaka, de Nagoya, que são as grandes cidades no Japão, por exemplo, né, entre outras, mas também você viver o seu dia a dia, de repente, numa cidade um pouco mais afastada, ou no interior do Japão, onde você tem montanhas, você tem casas isoladas, né? Então, assim, é uma outra realidade, né? Para o povo japonês, é normal, claro. Agora, para nós estranhamos bastante isso. E aí que vem, porque eu raramente encontrei lá brasileiro que não vinha de uma descendência japonesa. Diferente da realidade do passado, porque quando a gente pega aquela promessa de marca, destination branding, né, marca de destino Japão,
era uma tentação para o jovem na década de 80, 90. Claro, teve a crise japonesa, mas assim como Estados Unidos era tentador para o brasileiro, teve essa época do Japão. Made in Japan. Exatamente. Produtos made in. Só que não para ir morar definitivamente. Tinha muito aquela intenção, vou lá por um tempo, trabalho e retorno, que é o que ainda é a mentalidade de muitos brasileiros nos Estados Unidos. Vou, trabalho um tempo e volto com dólares. O que eu acompanhei agora nos últimos anos é uma mudança nessa característica, onde quem está indo para ficar de vez. Então, perdeu-se muito aquela característica do brasileiro que estou indo lá para fazer dinheiro por 1, 2, 3 anos e já quero retornar. Tanto é que no período que eu fiquei lá com você, eu não me recordo de ter encontrado alguém que estava menos de 3, 5 anos no Japão. Sim. Tá? Onde é que está essa mudança? Onde é que foi o clique? O que aconteceu para as pessoas verem que o Japão não seria o país do futuro, vamos dizer assim? Tem um lado econômico forte aí, que foi o principal motivo, fator econômico. Na década de 90, o Japão precisava de mão de obra, porque estava no auge do crescimento econômico, né? E aí veio a crise, estouro da bolha, no final dos anos 90, no meio dos anos 90, mas muitos brasileiros foram trabalhar lá. E que brasileiros? Qual o perfil? Eram descendentes japoneses, que são somente descendentes japoneses que conseguem o visto de trabalho, né? Então, obviamente, eram pessoas da segunda ou terceira geração de japoneses, descendentes japoneses aqui no Brasil, que foram trabalhar, conseguiam visto e ficavam. Com a tendência de você juntar dinheiro, guardar dinheiro, as pessoas foram ficando. Nessa de ficar, foram criando famílias, montando famílias e o filho já nascia japonês. Ele não nasce japonês, ele não ganha cidadania, nacionalidade japonesa, ele continua sendo um brasileiro. Brasileiro, sim. Tá? Mas o filho já começou a nascer lá. Já nasce lá, já estuda, muitos estudam em escola japonesa, começam ter o hábito do japonês, comida, alimentação e tudo, e vai ficando. Como seu próprio filho, né? Exatamente. Fala japonês muito bem. No meu caso, pessoal, quer dizer, os meus 2 filhos, eles chegaram lá já com 8, 9 anos, alfabetizado português aqui, e chegaram lá e coloquei em escola japonesa para aprender japonês. Pô, mas que desafio como pai, hein, Tinem? Foi difícil, mas foi a melhor coisa que nós fizemos. Mas eles estudaram japonês e estudaram em português em paralelo. Ou seja, eles não perderam o idioma, né, o português, e aprenderam ainda o japonês. Então, ou seja, hoje, adultos, eles têm os 2 idiomas. Então, isso é importante. Quando que na maioria, hoje, a realidade lá é diferente. A maioria já continua perdendo o português e as pessoas já estão se tornando imigrantes, estão se fixando no país, estão comprando casas. Então, esse é um motivo. O segundo motivo é que o público hoje é mais jovem. Essa terceira geração já está acabando, né? Já estão ficando idosos e não existe uma renovação. Então, as pessoas que estão chegando lá são de 4, 5 anos para cá, eles estão com uma outra perspectiva, na verdade, né? É isso que tem mudado. E acredito que em vários países também isso tem acontecido. Muita gente talvez não entenda, eu falo, mas como que você está lá desde 97 e tal, e montou uma empresa e atendendo o público brasileiro? É que o Japão, durante muito tempo, ele foi a terceira maior comunidade brasileira no mundo, né? Chegou a ter mais de 320 mil brasileiros. Estados Unidos hoje, por exemplo, Estados Unidos hoje tem mais de 2 milhões e o Japão tem em torno de 210 mil. O último registro, acho que era da Polícia Federal, acho que baixou bem. Caiu mais de 100 mil o número de brasileiros depois do terremoto, depois da crise de 2008, etc. Então, houve uma queda, né? Mas é uma comunidade que, mesmo com 210 mil brasileiros, existem muitos empreendedores, né? E aí é esse mercado que a gente atende, que eu atendo, que é continuar fornecendo conteúdo de grande importância, atualização para esse público empreendedor. Para eles conseguirem mais sucesso lá fora, né? Tinem, desde 97 você no Japão, e a gente já se conhece há um tempo,
sem dúvidas, 2011 foi o ano mais impactante para você lá. Porque a gente vem ali com duas catástrofes ao mesmo tempo. Um maremoto, né, que vem aquela chamada o terremoto, né, seguido de um maremoto ali a fúria do mar, né, inclusive com registro, a BBC de Londres fala a fúria do mar, onde deixa 18 mil mortos, só que atinge a usina de Fukushima, né, que fica a 260 quilômetros de Tóquio, usina nuclear, e o Japão não via uma catástrofe daquele tamanho desde Hiroshima e Nagasaki. Você estava lá, eu acho que você estava de carro, eu acho, na época, eu acho, indo para o seu escritório, alguma coisa assim. Tudo bem, aquilo ceifou a vida de muita gente, mas o que marcou para você naquela época? O que fez você repensar sobre a própria vida? Você tocou agora num ponto que é duro, que é difícil. Por quê? Foi o maior desastre, eu acho, natural que aconteceu no Japão. Um terremoto de mais de 9 pontos. 9? Escala Richter, foi muito forte no país. Mas o terremoto não fez muito estrago, mesmo assim, porque o Japão é muito preparado. As casas, os prédios, caíram casas velhas. Mas o que fez estrago foi o tsunami. O tsunami, que são ondas gigantes, que chegaram até 20 metros de altura de onda, em alguns pontos, né? Entre 15 e 20 metros de altura de mar, avançando cerca de até 5 quilômetros dentro da costa. Você imagina uma onda de 20 metros varrendo a praia, varrendo a cidade. Para dentro. Para dentro. Sendo que, como isso nunca tinha acontecido, a rota de evacuação e o planejamento era para uma distância muito menor. Eu fui lá, né, e eu vi uma placa de evacuação na praia, apontando, olha, em caso de terremoto, o ponto de evacuação é tal escola. E essa escola era 400 metros. Do ponto. Nossa Senhora, 400 metros. 400 metros não sobrou nada, entendeu? Porque a onda veio com uma força e avançou quilômetros. Por isso que morreu muita gente, muitas crianças, muitos jovens, pais, trabalhadores. Então, assim, foi muito impactante o estrago que o tsunami fez em toda a costa oeste do Japão. Você pensou em voltar? Né? Aonde? No local? Não, para o Brasil, na época? Não, na época não. Tá. Mas eu pedi para minha família voltar na época, porque estava acontecendo muitos terremotos ainda secundários, e pior que isso, existia o vazamento da usina nuclear de Fukushima. A radiação, ninguém sabia exatamente como que estava. Uns falavam em 60 quilômetros, outros até 80 quilômetros em torno da usina nuclear. E alguns chegaram a dizer que chega quase próximo a Tóquio, quase 200 quilômetros. Por causa do vento. O vento leva essa radiação. Então, foi um desastre assim que, por muito pouco, não acabou com o país, na verdade, né? Porque poderia ter vários outros riscos dentro da usina nuclear de reação em cadeia. Isso tudo a gente ficou sabendo bem depois, muito mais tarde, depois de 2 anos que foram divulgar. Mas, naquele momento que deu o terremoto às 15:03 da tarde do dia 11 de março de 2011, eu estava chegando no meu escritório, estava de carro, chegando e de repente aquilo lá balançou o carro. Aí eu falei, poxa, que ventania, né, para balançar o carro desse jeito. Só que eu vi que não tinha árvore balançando e daqui a pouco eu vi todo mundo descendo dos prédios para a calçada. E aí eu falei, não, esse terremoto. Corri para o escritório, liguei a TV, tá todo mundo já na calçada esperando. E aí, de repente, quando eu ligo a televisão, a onda do tsunami já estava chegando na costa, né? Então ali foi assim, vamos dizer, o ponto de virada talvez da minha vida, porque a partir dali comecei a acompanhar e parou todas as atividades no Japão. Eu tinha um evento muito grande para ser realizado, a feira. A Expo? A Expo, que era ser realizado em maio e no final foi tudo cancelado. Eu não tinha o que fazer. E aí... E é o seu principal evento do ano? Principal evento, com tudo pago, com todas as despesas prontas, quer dizer, e cancelamento, muita gente querendo ir embora do Japão com medo. Foi aeroporto lotado de gente querendo pegar voo de qualquer jeito, não tinha. Foi um caos naquele período.
E eu não tinha muito o que fazer, falei, vamos aguardar. E foram passando semanas, só notícia daquilo lá, e eu falei, olha, não tenho o que fazer, eu vou até a região ser um dos voluntários. Ninguém queria que fosse por causa da radiação, principalmente por causa da radiação, mas não sei, alguma coisa me levou a ir lá. Uma força muito forte, falei, não, vai, e realmente, juntamos muita doação e levamos lá. A gente primeiro acha que a gente vai para ajudar, levar água, alimentos e tal, mas na verdade aquilo lá foi um grande aprendizado, porque quem ganha é você com as lições que você enxerga, que você vivencia, né? De superação, de resiliência, de sobrevivência. Senso de comunidade, que é o que o senso japonês fortíssimo. Eu não vi alto. nenhum choro, nenhuma briga por comida, por o pessoal elevando nada, o preço de gás, de nada. água. Totalmente o contrário. Quer dizer, aconteceu comigo. A gente levava, tinha dentro do carro pacotes de fraldas, pacote de arroz. Você foi pela montanha? Fui pela montanha, porque está em muito lugar fechado. Deixaram passar? Algumas áreas o exército já tinha liberado o caminho. E você seguiu? A gente foi subindo pelas montanhas. Porque embaixo o exército já estava cuidando, já tinha muita doação. Mas tinha muita gente que estava lá em cima. Não chegava, não tinha água, não tinha energia, não tinha alimento. Então nós escolhemos ir pela montanha. E chegamos lá nas vilas, nós vimos assim, muita gente idosa, que perderam a família, que eram os netos, os filhos e as noras que estavam trabalhando no local, morreram. E a senso de comunidade, quer dizer, o próprio pessoal do bairro se juntava numa casa, juntava o que tinha de comida, dividia por igual para todo mundo, e sem reclamar, pelo contrário, agradecendo. Eles agradeciam muito pelo arroz que tinham, pelo pouquinho que tinham para poder distribuir, porque tinha gente muito pior. E a gente falava, fica com 2 sacos de arroz aqui, que nós temos mais para levar para... Não, deixa um. Leva esse outro pro outro. Vai ter mais gente precisando. Porque lá para cima tem gente... Tinha mais gente. Eu falei, fica com uma água. Fica com 2, 3 águas. Não, deixa 2, então leva essa outra para lá. Quer dizer, aconteceu direto, não foi 1 ou 2 casos. Em vários lugares que a gente passava, tem 3 pacotes de fralda aqui para o seu filho recém-nascido e tal. Não dá. Eu me aguento com... Tem mais família, leva para eles. Então, assim, isso aí foi tocando muito. O desespero, as pessoas estavam 30 dias com a mesma roupa. Mesma roupa do dia. Porque não tinha, perderam tudo. E você querendo levar água, levando comida, todo mundo sabendo que precisava, e a preocupação deles era sempre com o outro. Né? Então, foi uma lição enorme de organização, de senso de comunidade, né? De respeito e de gratidão. Quer dizer, eles olhavam para mim, cara de japonês, mas chegava lá, falava enrolado, e falava, não, você não é japonês, você de onde é? Eu falei, sou do Brasil. Brasil? Mas Brasil é longe daqui. Não, eu moro em Nagoya, a 800 quilômetros daqui. Eles choravam de alegria. Eu vi senhoras de 80, 90 anos chorando de alegria e agradecendo como é que uma pessoa de outro país, vindo a 800 quilômetros da cidade, de carro para levar água e comida. E a gente não pensava nisso. Né? A gente queria ajudar. E, na verdade, a gente estava sendo ajudado com o exemplo deles. Né? Então, isso foram 3 dias rodando, vendo essas histórias, muitas histórias de perdas, né? E de querer reconstruir, de não querer ir embora, voltar, reconstruir, levantar tudo aquilo. Aquilo lá me fez voltar com um novo pensamento depois de 3 dias. Eu passei a viagem de 12 horas voltando, pensando o que tinha acontecido. A cabeça muda, o teu senso muda. Isso foi em 2011. 2011. São quantos anos já, né? E aquilo lá foi tão marcante que entendi o que significa propósito. Então, quando eu falo para os palestrantes na minha mentoria, você tem propósito? Remete a isso. Remete a isso. Porque não quero nada menos que isso. Tem que ter um propósito, tem que ter uma missão para levar o melhor para essas pessoas que eles não sabem, não têm noção o que é algo verdadeiro que você está entregando, entendeu? Porque quando você fala uma verdade, o público ele vai sentir, ele sente
A verdade na sua voz, no seu olhar. Para mim, isso não tem preço. O valor do cachê que a pessoa te paga, a empresa paga, que te vê você realizando isso com amor, com tanta dedicação, paixão, de querer entregar um conteúdo verdadeiro da melhor forma, não tem preço. Isso aí virou, poxa, um cachê barato, independe do valor. Você entende? Então, os palestrantes, as pessoas que querem entrar nesse mercado, eles precisam entender o seguinte: precisa verdadeiramente querer impactar e ajudar a vida dos outros. Não é só falar, ou só tirar foto, só vender um livro. Não, você tem que entregar o máximo. Porque eu tenho uma frase que eu falo para todos os meus palestrantes, meus mentorados, que eu digo o seguinte: você só tem, provavelmente, na maioria das vezes, uma única chance de você impactar a vida daquela pessoa que foi te assistir. Porque talvez você nunca mais encontre ela talvez nunca mais veja. Ali, ao vivo. Então, entregue o teu melhor naquela hora. Naqueles 15 minutos, naquela meia hora, naquela 1 hora. Porque você imagina a situação. Você sai do Brasil, viaja 36 horas para chegar no Japão para fazer uma apresentação de 1 hora. De 1 hora. Pegar o voo e voltar mais 36 horas. Foi o que eu fiz. Exatamente. Fora os dias lá. Fora os dias lá. Todo tempo isso, ele tem que valer. Nessa 1 hora você tem que entregar, porque esse público que te assistiu, eles nunca mais vão esquecer do Dal Bosco. Você está entendendo? Chinei, há pouco você falava que na subida pela montanha, para tentar levar algum tipo de suprimento para elas, você encontrou várias pessoas idosas, 80, 90 anos. E aqui eu toco num assunto que é a própria longevidade. Porque quando a gente fala isso no Brasil, infelizmente, quando se passa dos 65, 70 anos, para grande parte dessas pessoas, elas são consideradas descartáveis pela sociedade. Já no Japão existe um olhar diferente para e ao idoso. Sim. Qual a grande diferença entre as duas nações? Cultura, né? Do respeito, do entendimento do que significa aquele idoso. Né? O idoso, ele pode ser seu pai, sua mãe, seus avós, que te deram a vida e que durante muitos anos te ensinaram coisas, né? A forma correta para progredir, para você crescer, evoluir como pessoa e como sociedade, e que eles transmitem todo um conhecimento secular. Então eu vejo como o respeito imenso pelos idosos. Né? O próprio governo sabe que precisa ter um cuidado especial com esses idosos, porque eles carregam todo um conhecimento que a gente vai levar anos para saber, e a gente tem isso do nosso lado. Né? Então você vê o cuidado com a saúde, o cuidado com a assistência, o cuidado no transporte público, é uma coisa assim, puro respeito. Né? E isso é cultural. Infelizmente, a gente ainda vê muitos casos errados aqui no Brasil. Acho que precisa evoluir muito, crescer muito. E é uma coisa que eu falo, eu levo os palestrantes para o Japão, por quê? Poderia ser Estados Unidos, que é aqui do lado, mas o Japão, ele é uma cultura diferente. Uma cultura que está muitos anos na nossa frente em relação a respeito, a educação, né, a valores. Você, Dal Bosco, você tem que trazer esses ensinamentos e colocar e disseminar isso. Esse é o meu propósito. Quando eu resolvi fazer o curso de mentoria, depois que eu voltei, de 2011, que eu vi tudo isso, entendi a minha missão, entendi o meu propósito, que aquilo lá não foi à toa, aquela força de ter que levar lá algo e acompanhar aquilo lá e voltar com uma mente diferente, me diz o seguinte: o teu propósito é multiplicar esse conhecimento. Eu posso dar palestra, eu vou ser um. Se eu ensino o que eu sei, que eu poder mostrar isso para você e para mais centenas, eu estou multiplicando esse conhecimento para centenas e você vai multiplicar isso para milhares. Então, eu acredito que esse é o meu caminho nos próximos anos, alguns anos ainda que eu tenho, para poder entrar nessa missão que eu já faço há
11 anos. Sim, passou voando essa conversa que já vai bater 1 hora. Né? Isso daí é que nem Barça. Dá enciclopédia 1, 2, 3 e lá vai. Para a gente fechar esse episódio, porque acredito que vão ter vários outros aí, desse tipo de compartilhamento com os nossos seguidores, mas para sua câmera fechada aqui, gostaria que você finalizasse dando uma mensagem para aquela pessoa que por vezes ela sabe que tem uma versão interna melhor, mas ela, por uma certa timidez ou um bloqueio, por vezes não está se respeitando a si, no sentido de, porra, eu posso extravasar esse conhecimento aqui, inclusive me tornar um palestrante de sucesso, não por uma questão apenas financeira, que claro, isso é uma consequência, mas no sentido inspiracional, ou seja, eu posso de alguma maneira transformar outras vidas por meio da minha palavra. Então, por vezes, quem está nos escutando tem a vontade, mas está travado, e talvez a sua mensagem final, porque o episódio vai se encerrar com você. Meus convidados especiais, eles que encerram isso aqui. Qual é a mensagem de incentivo para quem está em cima do muro? Eu digo o seguinte, para você que acompanhou essa apresentação, quero te dizer o seguinte. Você tem uma história de vida, você tem conhecimento. Reúna isso com um propósito, um objetivo muito claro para a sua vida, deixar um legado. Tenha primeiro o seu propósito. Para que eu vou fazer isso? E pense em deixar algo como legado. A hora que você pensar e entender o que significa realmente um propósito de vida, isso vai te impulsionar de uma forma tão forte que qualquer coisa que tenha por fora não é nada. Entendeu? Você sobressai, porque a tua energia vai ser verdadeira. O seu olhar com as pessoas vão te olhar de uma forma verdadeira. Então acredite, se você tem algo para passar, se você tem algo de verdade, um conteúdo que você acredita, pense em pessoas, vai e faz. Faça o seu melhor, porque você vai impactar a vida de alguém, com certeza.